E pessoal, estamos em clima de Copa do Mundo e até agora o Brasil tá fazendo bonito. Quer dizer, o primeiro jogo do Brasil agora na Copa de 2022 até que foi um bom jogo. Foi um jogo interessante, divertido, deu pra se divertir bastante assistindo. O placar foi de 2-0 pro Brasil contra a Sérvia, contra os gigantes da Sérvia. Mas sinceramente, esse segundo jogo da Suíça eu achei uma tremenda porcaria. Eu não sei se você concorda comigo ou não, mas eu achei uma porcaria esse jogo do Brasil contra a Suíça. Primeiro tempo deu um sono absurdo, eu quase cochilei assistindo no primeiro tempo, foi muito chato de se assistir. No segundo tempo foi pior ainda, porque a Suíça chegou a dar uns sustos ali no Brasil, quase fez alguns gols ali. Mas graças a Deus o Brasil conseguiu marcar no finalzinho. Marcou 2 gols, né? Um foi anulado, não sei porquê, também não procurei saber. Mas o outro valeu, o outro gol valeu, o Brasil acabou vencendo por 1-0 e tá classificado para as oitavas. Vamos ver no que dá. Eu sou um zero esquerda em futebol, não entendo nada de futebol, conheço uns 3 jogadores ali da seleção brasileira, meu negócio é MMA, e sinceramente achei o jogo da Suíça uma porcaria. Até perdi um pouquinho daquela confiança, mas ainda acho que o Brasil vai ser campeão esse ano. E a gente precisa ver o Brasil sendo campeão, porque esse ano, pra nós, fãs de MMA brasileiros, foi terrível, foi muito triste. No início foi até bom, a gente tava com o Charles do Bronx como campeão dos pesos leves, a gente tinha o Glover Teixeira, o Davidson Figueiredo, a Amanda Nunes. A gente teve também um acordo do UFC com a Band, o anúncio do Fight Pass, o retorno do UFC pro Rio de Janeiro no próximo ano. A gente era feliz e nem sabia, porque logo depois as coisas começaram a desandar. O Glover perdeu o cinturão pro Jiri Prochazka, o José Aldo perdeu pro Merab Dvalishvili e acabou se aposentando. E ainda teve a pior derrota, a maior facada de todas, que foi a derrota do Charles do Bronx pro Islam Makhachev. Aquilo ali doeu muito. Tudo bem que o Alex Poatan chegou, nocauteou o Israel Adesanya, conquistou o cinturão dos médios e voltou a colocar um sorriso na nossa cara. Só que ainda assim a derrota do Charles do Bronx foi muito dolorosa. E o pior de tudo é que não foi uma derrota acirrada, não foi uma decisão apertada dos juízes. Não, foi um passeio do Islam Makhachev. Ele entrou lá e saiu basicamente sem tomar nenhum arranhão. E isso, querendo ou não, diminui bastante a expectativa por uma revanche entre os dois. E falando em revanche, vamos ao assunto do vídeo de hoje, que foi uma revelação bem interessante que veio do próprio treinador do Charles, o Diego Lima. Ele concedeu uma entrevista ao canal Super Lutas aqui no YouTube, onde ele acabou contando que logo após a derrota do Charles para o Makhachev, o UFC ofereceu a oportunidade de fazer uma revanche entre os dois. E a revanche ainda seria no Rio de Janeiro, no UFC 283, que vai rolar agora em janeiro. E eu achei isso bem interessante, porque a primeira luta foi na casa do Islam Makhachev, em Abu Dhabi, onde os torcedores muçulmanos apoiam fortemente a quem tem a mesma religião e também a família do Khabib, e a revanche seria no Brasil, a casa do Charles. É interessante porque pagaram na mesma moeda. Mas enfim, eu vou deixar vocês agora com um trecho dessa entrevista no Super Lutas, que foi de onde eu tirei essa parte do vídeo. Vou deixar vocês agora com o Diego Lima falando dessa história da oferta do UFC para fazer uma revanche entre Islam e Charles do Bronx. Vejam só. Durante a coletiva após o UFC 280, tinha falado da possibilidade do Charles lutar no Rio. Ele, naquele primeiro momento, tinha dito sim, mas calor do momento e tal, e depois acabou não acontecendo. E a pergunta é justamente essa: quando é a previsão de retorno do Charles e quem seria o adversário ideal para colocá-lo de novo nessa condição de desafiante ao cinturão? Então, assim que quando nós fomos lutar com o Makhachev, a gente mostrou muito interesse em lutar no Rio. Então, assim que passou a luta, deu uma semana, o UFC entrou em contato conosco, nos deu a oportunidade de realmente lutar no Rio, tá? Então, assim, o UFC sempre foram muito bons com a gente, sempre foram, sabe, sempre compreensíveis, sempre conversamos. Nada nunca nos foi obrigado, muito pelo contrário. Nós temos um diálogo muito bom com o UFC. E aí partiu de nós aceitarmos ou não lutar no Rio. E aí foi quando eu conversei muito com o Charles. Ele não tá lesionado, ele tá bem. Só que existe um estresse emocional, existe todo um estresse que tá muito além ali do físico, né? O Charles, eu acredito que ele foi o único lutador que pegou todos os top 5 ali no período de um ano. Então, assim, realmente todos os campeões de cinturão, eles se escondem, eles querem fazer uma luta por ano. O Charles não, toda hora que você falar, vamos lutar, eu falava, vamos, a gente foi em todas. Então o cara ficou muito perto do Rio de Janeiro, realmente é um tempo curto. Então nós preferimos dar umas férias pro Charles, acho que mais do que merecida, ele poder realmente ficar com os animais dele, cuidar dos bichos, poder fazer a final da Copa de Cavalo, que ele gosta tanto, que ele corre, para poder voltar a treinar realmente em janeiro. Então o Charles ele tá descansando depois da luta. Nossa ideia é voltar 100% em janeiro, e para nós seria excelente lutar lá pro mês de março. Eu acredito que final de março seria perfeito. Treinaríamos ali praticamente 3 meses para a luta, né? E em relação ao adversário, eu acho que a gente tem que ser inteligente em saber qual adversário que nos aproxima mais ali do cinturão. Acredito eu que o Dariush talvez seria uma boa luta para nós ficarmos a uma luta do cinturão, pelo fato dele estar vindo uma sequência muito grande de vitória, né?
porque eu acho que Poirier, Chandler, Gate, toda essa galera aí, a gente fez uma luta muito recente com ele, então nas últimas 5 lutas todos ali já tiveram revés, e o Dariush não, ele tá vindo uma boa sequência de vitórias, assim como o Makhachev, então eu acredito que uma vitória boa ali em cima do Dariush talvez já nos colocaria diretamente no cinturão novamente, mas isso eu tô falando agora, pensei rápido, tá? Então não é que é isso que a gente vai fazer. Eu preciso pensar com calma, preciso estudar realmente os outros lutadores top 5 ali. Talvez eu possa estar errado, se tem algum lutador que eu acredito que nos aproxime mais rápido, não. Mas assim, na minha cabeça hoje, eu acredito que o Dariush seria um adversário, um cara duro, duríssimo, claro, senão não estaria onde está, senão não teria a quantidade de vitórias que tem. Mas talvez seria um adversário que nos colocaria assim, logo após a luta, já no cinturão novamente. Mas se por acaso tiver outro, aí eu vou sentar com o Charles, vamos pensar, porque o nosso objetivo é o cinturão. Não é assim exatamente quem nós vamos lutar. Nosso objetivo é voltar a vencer, voltar a percorrer o caminho da vitória ali o mais rápido possível e buscar o cinturão, que é o sonho de todo lutador. E pra quem não lembra, até fiz um vídeo a respeito disso, o Charles do Bronx também recusou entre aspas, uma luta contra o Rafael Fiziev no Rio de Janeiro. Diego Lima disse que essa oferta nunca chegou de fato pra eles, mas o Charles deixou bem claro que também recusaria caso ela tivesse chegado. Ele falou isso no Twitter, alegando a mesma coisa, ele quer um tempo fora, um tempinho pra se recuperar mentalmente da derrota. Na minha opinião, eu queria muito ver o Charles do Bronx lutando no UFC Rio, porque eu acho que seria o grande chamariz do evento, seria a grande atração, mesmo não sendo a luta principal da noite. Até porque o Charles é o maior e mais famoso lutador brasileiro da atualidade. E se ele lutasse no Rio, voltasse a lutar no Rio, conseguisse uma boa vitória com o apoio da torcida brasileira, não só seria um grande retorno pra ele, mas também seria um capítulo muito bonito para adicionar em sua história. Mas voltando ao assunto da revanche, eu concordo plenamente com a decisão do Diego Lima em recusar essa revanche imediata contra o Islam Makhachev, porque a gente viu na primeira luta, foi uma vitória tão expressiva do Islam que dificilmente em 3, 4 meses o Charles conseguiria reverter esse resultado. Pra falar a verdade, até a longo prazo eu acho difícil o Charles conseguir vencer o Islam. E não é questão de falta de capacidade, é encaixe técnico. Eu acho que o encaixe do jogo do Islam e do Charles favorece muito o russo, a gente pôde ver na primeira luta. E olha só, se essa revanche tivesse acontecido, tivesse sido marcada agora pro UFC Rio e o Charles perdesse de novo, provavelmente ele só disputaria o cinturão de novo se o Islam perdesse a cinta. Porque a gente sabe que é muito difícil marcar uma trilogia quando o placar entre os dois lutadores já tá 2-0. Essa recusa do Charles de enfrentar o Islam no Rio também não significa que ele não quer nunca mais a revanche contra o russo. Muito pelo contrário, ele só tá tendo uma visão mais ampla da situação e vendo que o timing não é bom. Mas de qualquer forma é interessante ver que houve sim uma oferta de revanche imediata e que o UFC considera o Charles a esse ponto. Outra coisa que eu concordo com o Diego é que o Dariush deve ser o próximo adversário do Charles. Não só porque pode levar ele a uma revanche contra o Islam, mas também porque é um bom preparativo para enfrentar o russo. O Dariush tem um jogo muito parecido com o Islam, mas tem que correr porque o Dustin Poirier também tá de olho em uma luta contra o Dariush. Vamos ver quem é que pega essa primeiro. O plano do Poirier, que inclusive foi apoiado pelo próprio Khabib, embora ele não tenha muita apelo nessa situação, ele não vai decidir nada, mas a vontade do Poirier é enfrentar o Dariush no mesmo evento em que o Islam vai defender seu cinturão contra o Alexander Volkanovski, enquanto o plano do Charles, como falou o Diego, é voltar em março. Vamos ver o que é que vai acontecer, se o Dariush vai escolher o Poirier em fevereiro ou o Charles em março. Eu acho, na minha opinião, o Dariush vai optar pelo Charles. Afinal, se trata do ex-campeão da categoria. E falando nesse evento do Islam contra o Volkanovski, eu queria abordar um assunto que eu não cheguei a debater aqui no canal, que é o cinturão interino entre Josh Emmett e Yair Rodrigues. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de fazer cinturão interino, eu gosto mais quando é casos extremos. Por exemplo, quando o campeão vai ficar um ano parado por conta de alguma lesão ou outro motivo, e aí sim cria o cinturão interino. Mas nesse caso do Emmett e do Rodrigues, eu consigo entender qual foi a intenção do UFC. Porque o Volkanovski vai enfrentar o Islam em outra categoria, no peso leve. Então, se o Volkanovski chegar lá e vencer o Islam e decidir ficar na categoria dos leves, não vai ter nenhuma pendência sobrando. Porque com esse cinturão interino, se o Volka decidir não voltar para o peso pena, o campeão interino vai ser promovido a campeão linear e o Volkanovski vai abrir mão do título, sem necessidade de fazer outra luta pelo cinturão vago para definir o novo campeão dos penas. Então eu entendi
o motivo do UFC ter marcado essa luta valendo o cinturão interino. E é uma disputa de cinturão interino que faz bem mais sentido do que, por exemplo, Derrick Lewis e Ciryl Gane. Aquilo ali não fez o menor sentido. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E não se esqueçam, pessoal, o melhor lugar para você apostar os jogos da Copa do Mundo, vocês já sabem, Esporte da Sorte. Eu, inclusive, já fiz aqui a minha pool com os jogos da Copa do Mundo. Eu já tô aqui cruzando os dedos para poder terminar a Copa, não só com o Hexa, mas também com o bolso cheio de dinheiro. Então corram lá na Esporte da Sorte para você fazer sua aposta nos jogos da Copa do Mundo. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.